Esta é a professora Eliana Santini. Eliana é nutricionista, coordenadora do curso de nutrição e adora a área esportiva. Quando criança, Eliana queria ser atleta de vôlei e hoje faz desse esporte o seu hobby. Além do vôlei, ela adora jogos eletrônicos e assistir séries na televisão com os seus filhos. Acredita que os nutricionistas desempenham um papel essencial no combate à fome, fornecendo informações sobre hábitos alimentares saudáveis, colaborando com as comunidades locais para o cultivo sustentável de alimentos e participando de programas de suplementação. Sua atuação, tanto no nível individual como na influência de políticas públicas em parceria com organizações, é fundamental para garantir o acesso a alimentos nutritivos e construir comunidades saudáveis, reduzindo assim a insegurança alimentar. Olá, sou Eliana Santini. Estou aqui hoje para falar sobre um assunto extremamente importante, que é sobre o aproveitamento integral dos alimentos. O que seria isso? O que nos traz quando eu penso em aproveitamento? Será que eu vou pegar um alimento já utilizado? O que seria isso para vocês? O aproveitamento é diferente de reaproveitamento. Então, nós vamos entender um pouquinho hoje o que seria esse aproveitamento integral dos alimentos. Primeiramente, para a gente entender por que eu devo aproveitar os alimentos, vou falar um pouquinho sobre o desperdício de alimentos no mundo. 33% dos alimentos são perdidos ou desperdiçados hoje em relação ao mundo. Ou seja, é altíssima quantidade de desperdício de alimentos ainda próprios para o consumo. Desperdício de alimentos agora no mundo em relação a toneladas. 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são jogados no lixo por ano. E a gente tenta entender por que tanto alimento assim, que estaria próprio para o consumo ainda, que poderia ser utilizado para consumo, estão sendo desperdiçados dessa forma. Chegam nas lixeiras, nos lixos, e ao mesmo tempo a gente vê muitas pessoas aí passando fome e sem acesso a alimento. Desperdício de alimentos no Brasil, hoje a gente tem a cada 10 pessoas, 8 pessoas jogam alimentos fora. Isso equivale a 1.630.000 por ano em uma, desculpa, 1.630 por ano em uma família com 3 pessoas. É um valor muito alto, né? Então, vamos pensar junto a respeito do desperdício que você faz hoje em sua casa, como ele ocorre, o que você pode fazer para melhorar o desperdício na sua casa, na sua região, na sua escola, como que a gente pode ajudar tanto, né, a melhorar a questão do acesso a esses alimentos, a famílias que não têm condições também a acesso a alimento próprio para o consumo. No Brasil, 26,3 milhões de toneladas de alimentos são jogados no lixo por ano. Ou seja, enquanto eu tenho, de um lado, muitas pessoas passando fome, eu tenho aí um desperdício imenso de alimentos próprios para o consumo sendo jogados e descartados aí no lixo. E isso tem impacto onde? O que a gente pode considerar como impacto? Primeiro, o impacto ambiental. Essa matéria que é jogada fora, o lixo do alimento, é considerada uma matéria orgânica e ela é considerada um poluente. Isso vai para os mananciais, vai para a terra e contamina. Isso é um desperdício que causa um impacto ambiental enorme. E ao passo que também, se eu estou desperdiçando alimentos próprios para o consumo, que está causando impacto ambiental, eu tenho, por um outro lado, pessoas aí que não têm acesso à alimentação, que não conseguem, às vezes, fazer uma refeição adequada uma vez ao dia. Então, aproveitar integralmente os alimentos é uma prática inteligente. Por que é considerado uma prática inteligente? Porque eu não desperdiço, eu vou diminuir o lixo, reciclar esse alimento de forma que ainda ele possa ser consumido, mesmo aquelas partes que a gente tem hábito de descartar. E eu vou falar um pouquinho de quais são essas partes. Então, por que aproveitar esses alimentos de forma integral? A gente já falou um pouquinho, diminui o impacto ambiental, então eu vou ter menos lixo sendo descartado, né, de matéria orgânica que vem dos alimentos, eu vou ter menos pessoas aí
nessa lista de pessoas com fome hoje, tanto no Brasil como no mundo. Eu tenho uma qualidade nutricional, um valor nutricional de várias partes dos alimentos que são descartados, que são aptos para o consumo, que são descartados. E eles têm um valor nutricional excelente também para o consumo. Mas, por falta de informação, por falta de conhecimento, a gente acaba descartando esses alimentos. E é lógico também a questão do aspecto econômico. Se eu consumo um alimento que eu jogaria fora, eu estarei diminuindo também a compra, o gasto com novos alimentos. E assim eu consigo ter um consumo adequado, com valor nutricional adequado, consigo diminuir o impacto ambiental e também sanar o problema da fome. Então, o que seria aproveitar de forma integral os alimentos? Os alimentos, vamos dar exemplos de alguns, eles têm ali folhas, talos, flores, frutos, né? São várias as formas com que a gente hoje tem acesso a esses alimentos que a gente considera alimentos in natura, que são verduras e frutas, de forma geral. E a gente tem o hábito, muitas vezes, de jogar fora algumas coisas que poderiam ser consumidas. Por exemplo, entre os talos, a gente tem o talo do brócolis, o talo da couve-flor, o talo da couve, aquela couve que a gente costuma consumir junto com a, né, refogadinha ou em forma de salada, o talo muitas vezes é descartado. E ele deve fazer parte do consumo, porque ele é tão rico nutricionalmente também quanto as folhas. A mesma forma, talos, né, do brócolis, da couve-flor, entre outros vegetais que a gente tem o hábito de fazer o descarte desses talos e às vezes flores são descartados e podem também fazer parte do consumo. Isso é cultural, né? A gente vem da aprendizagem que nós temos familiar. Você viu seus pais fazendo isso, os nossos pais fazendo isso, e a gente acaba levando essa informação adiante. Mas vamos aprender a forma correta de aproveitar esses alimentos, que eles também têm valor nutricional e também podem fazer parte da alimentação. Cascas. Quem aqui já fez ou já aí consumiu um bolo de banana, mas utilizou a casca da banana? Então, o aproveitamento integral é isso, é eu poder aproveitar aquela fruta, aquele vegetal, no seu formato todo. Então, por exemplo, a batata, muitas pessoas têm o hábito de fazer a batata sem a casca. Desde que eu higienize bem a casca da batata, eu posso fazer a batata com a casca, porque ela tem fibra, ela tem vários micronutrientes importantes também, que vai agregar valor nutricional na minha alimentação, e é descartado pela maioria das famílias. Então, a gente tem que olhar para os alimentos, ver daquele alimento o que eu posso aproveitar dele, o que eu consigo consumir que não precisa ser descartado. E será que todos os alimentos podem entrar nessa questão do descarte, de não descartar, do desperdício, diminuir esse desperdício? Alguns a gente consegue aproveitar de forma integral, outros, praticamente quase todo. Uma ou outra questão, um ou outro parte desse alimento que talvez a gente não consiga fazer nenhuma receita, não incluir na alimentação, mas a grande parte dos alimentos vegetais, tanto frutas como legumes e os folhosos, eles conseguem serem inseridos diretamente na alimentação com toda a sua parte, todo o seu produto. Então, a gente pode ver também o exemplo de alguns alimentos, como os vegetais e legumes, que, como exemplos, a gente tem como consumir de forma total. Por exemplo, abóboras, a gente consegue consumir a abóbora num todo, tanto com a casca, as sementes podem ser, né, assadas e consumidas, que têm um valor nutricional importantíssimo, trazem nutrientes que são ricos para a nossa alimentação e que são descartados todos os dias aí nosso dia a dia da família ao fazer as suas refeições. Da mesma forma, né, a gente tem alguns alimentos que a gente tem o hábito de não conhecer, né, só conhecer ele naquele aspecto do consumo do fruto em si, da polpa da fruta. Mas a gente tem aí alimentos que não é do hábito, mas tem como fazer receitas de partes desse alimento que a gente não imaginaria que poderia virar algo. Por exemplo, a melancia. A melancia é uma fruta que a gente consegue aproveitar ela de forma integral. Alguém aqui já se imaginou consumindo a casca da melancia?
Que forma que eu poderia fazer essa casca de melancia? Já pensou em consumir aquela água que você usa para cozinhar os vegetais e a gente descarta ela? Ela é rica em nutrientes. Muitos dos nossos alimentos que são cozidos, aquela água pode ser utilizada para colocar no feijão, para fazer o próprio arroz, e a gente descarta e está descartando nutriente, está indo embora e não nos nutrindo. Exemplos aqui importantes de utilização de todo o alimento. O exemplo é da abóbora. Aqui eu dei um exemplo de risoto de abóbora, que foi utilizada a polpa do legume. Então, a gente utiliza a polpa para fazer um risoto, que é feito com arroz e a polpa da abóbora. Chips da casca de abóbora. Então, a casca da abóbora, ela é passada em forma de... passa temperos nela e coloca para assar, ela vira uns chips, parecendo mesmo um chip salgadinho desses que a gente consome, só que agora de forma natural aqui. E a semente da abóbora assada é muito gostosa. Ela lembra ali aquele petisco como um amendoim, não são da mesma família, mas ela lembraria esse tipo de petisco para consumo. Então, eu usei aqui todo o alimento, desde a sua polpa, a casca e até mesmo a semente. Tem outras receitas com abóbora que a gente vai também disponibilizar para vocês no e-book, que usa de forma integral, né? Eu faço uma torta onde eu coloco a polpa, eu uso a casca dessa abóbora e eu uso a semente também da abóbora. E assim, mesmo o consumo da abóbora refogada, eu posso fazê-la com a casca também, não preciso descascar e usar somente a polpa. Então, é um pensar diferente para utilizar o aproveitamento integral. Aqui um exemplo da banana, que a própria polpa da banana eu posso fazer batidas, eu posso consumir amassadas, posso fazer o bolo e usar a casca dessa banana que eu usei para fazer uma batida. A casca da banana ela é tão rica em nutrientes quanto a polpa da banana e também ela traz grande quantidade de fibras que a própria banana em si tem em menor quantidade. Então, eu estou descartando muitas vezes, quando eu jogo uma casca fora, um alimento riquíssimo que pode ser consumido e está sendo descartado. O exemplo da melancia, que eu citei logo mais, é o uso da entrecasca da melancia. Aquela parte branca da casca da melancia vira uma cocada, que é maravilhosa. O sabor fica parecendo como se fosse uma cocada, mas é feito com a parte branca da melancia, que é ralada, né, e utilizada junto com o açúcar e vira um doce que lembra ali uma cocada. Já imaginou fazer isso? Então, esse conhecimento ele é importante porque isso evita o desperdício, né, e faz com que a gente aproveite mais os alimentos que a gente tem acesso. Aqui no nosso estado, a gente tem vários alimentos que são comuns, que é o caju, a manga, que na época dessas frutas, normalmente a gente vê o desperdício, né, desses frutos aí nos quintais, nas ruas, e eles podem também ser aproveitados de forma integral. Né? Eu posso espremer o caju, fazer o suco do caldo do caju, fazer o doce da polpa do caju e ainda torrar a castanha de caju. Da mesma forma, a manga, que é um fruto bem comum nas ruas, e a gente sempre vê os pés aí recheados, desperdiçando na natureza, e a gente pode utilizar a manga de uma forma geral, apenas o caroço, não, mas a casca da manga, a própria manga para fazer um suco. E na parte de conservação, que vocês vão ter uma oficina também falando de conservação, eu posso ter um menor desperdício se eu utilizar formas de conservar esses alimentos também. Porque ele, in natura, ele se perde por ser alimentos perecíveis. Mas, usando métodos de conservação, eu consigo preservar mais esses alimentos e posso usar ele a longo tempo, a longo prazo, como vocês verão na oficina de conservação de alimentos. Obrigada. Qualquer dúvida, estaremos à disposição para respondê-los. Espero ter ajudado aí vocês a pensarem um pouquinho a respeito do aproveitamento integral, por que eu devo aproveitar melhor os alimentos, pensar no impacto ambiental que pode ser diminuído, né, deixar de ser gerado na sua região, na sua cidade, na sua escola, pensar que eu posso diminuir aí os gastos
com recursos econômicos, com o uso de partes dos alimentos que são normalmente descartados, tanto as folhas quanto a parte de cascas, que normalmente descartamos, são tão ricos e importantes de fazerem parte da alimentação quanto o próprio alimento. E ficamos por aqui. Muito obrigada.